Ruanda abriga os últimos gorilas das montanhas do mundo e também foi palco de um dos maiores genocídios da nossa história. No centro do continente africano, sem nenhum acesso ao mar, Ruanda abriga as paisagens super verdes. Kigali, sua capital, é uma capital moderna que está em reconstrução desde 1994, depois do genocídio Tutsi. O genocídio Tutsi aconteceu porque os belgas, que eram colonizadores, incentivavam a diferença entre as duas etnias que existiam em Ruanda. A dos Hutus, que vinham do povo Bantu, um povo de pele mais escura, narizes mais largos, estatura um pouco mais baixa. E os Tutsis, que vinham da Etiópia, pessoas mais altas, com narizes mais afilados e pele mais clara. E os belgas, para poder ter o controle das duas etnias, eles faziam uma espécie de disputa, onde os Tutsis, que eram minoria, por serem mais parecidos com os europeus, acabavam tendo grandes vantagens. E isso foi criando uma revolta no povo Hutu. Em 1994, quando houve uma queda de avião matando o presidente de Ruanda, ele estava voltando de Arusha, na Tanzânia, e o avião caiu, mas eles têm certeza que foi um assassinato. Houve a revolta dos Hutus. Eles dizimaram mais de 1 milhão de pessoas, entre Tutsis e Hutus moderados. Sim, porque existiam pessoas dos Hutus que eram casados com Tutsis, e eles dizimaram absolutamente 75% dos Tutsis que moravam em Ruanda. Existe um memorial em Kigali, o Memorial do Genocídio, onde abriga a história de 259 mil pessoas. E é um lugar efetivamente emocionante e retrata a história que nenhum ruandês quer esquecer jamais, porque isso faz parte da consciência do povo. Bom, além disso, Ruanda abriga o que foi uma das maiores emoções da minha vida. No Volcano National Park, a 3 horas de distância de Kigali de carro, se encontram os últimos gorilas das montanhas do mundo. Existe um platô de montanhas que divide Ruanda, Congo e Uganda. E lá é o único lugar onde existem esses gorilas das montanhas. Ruanda é o mais conhecido porque 70% da população dos gorilas está na parte de Ruanda. Sendo que o Congo, você tem que caminhar muito mais para ver os gorilas, é muito mais longe. Uganda, a floresta é praticamente intransponível. E apesar das taxas de preservação serem mais baratas no Congo e em Uganda, a dificuldade de acesso aos gorilas é muito maior. Então, Ruanda, por abrigar o maior número de famílias e por ter essa estrutura perto da montanha, foi eleita como palco realmente para fazer o gorilla trekking. Eu me hospedei no Singita Kitonda, que foi inaugurado em agosto de 2019 e que contém apenas 8 suítes e uma Katasa House, que tem 4 quartos. E fica exatamente na base da montanha do Volcano National Park. São 20 famílias de gorilas que existem nessas montanhas de Ruanda, sendo apenas 12 visitáveis. E o governo expede apenas 96 certificados por dia para esse trekking, porque eles não têm a intenção desse turismo de massa. Eles querem efetivamente que seja preservado o habitat dos gorilas. E foi uma emoção muito grande, porque nós fizemos um trekking de 1h40 e nós encontramos uma família que coincidentemente se chamava Kitonda, que é a maior família do Volcano National Park, com 35 integrantes. Então você consegue ver bebês, você consegue ver tios, tias, primos, avós, sim, porque eles têm a mesma formação familiar que nós humanos. Se a gente considerar que eles são 99% dos genes iguais aos nossos, a gente consegue ter uma ideia da formação social deles, e a interação com eles é uma coisa impressionante, porque quando você olha no olho de um gorila, você efetivamente vê quase um ser humano ali.
com sentimento, eles choram, eles ficam felizes. E foi assim uma experiência indescritível. Talvez uma das mais emocionantes da minha vida. Para que você suba e faça esse trekking, são cobrados uma taxa de $1.550 por pessoa. E o bacana disso é que esse valor ele é revertido à pesquisa do habitat dos gorilas e também revertido à comunidade local. Não dá para a gente esquecer que a gente deve hoje a se ter mais de 1.000 gorilas da montanha no mundo a uma visionária chamada Dian Fossey, uma americana que lutou e morreu pelos gorilas. Uma dica bem bacana para se entender um pouquinho mais da história é assistir o filme A Montanha dos Gorilas, que retrata bem a luta de Dian Fossey por esses primatas.